Você já conheceu alguém que vivia com uma fé vibrante, falava de Deus com paixão, parecia firme como uma rocha, e de repente sumiu? Aquele amigo que liderava o louvor, compartilhava a palavra, ajudava outros na caminhada cristã, e agora nem menciona Deus. O que será que aconteceu? Como alguém que sentiu Deus tão de perto pode virar as costas para a fé? A Bíblia traz um alerta forte que poucos têm coragem de encarar. Em Hebreus 6, versículos 4 a 6, lemos palavras que mexem com nossa ideia de segurança eterna. É impossível que aqueles que já foram iluminados, receberam o dom celestial, se tornaram parceiros do Espírito Santo, se deleitaram na boa palavra de Deus e sentiram os poderes do mundo vindouro, e depois se desviaram, sejam renovados novamente para o arrependimento, pois crucificam outra vez o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Essas palavras nos fazem parar e pensar: será que alguém realmente escolhido por Deus pode abandonar a fé por completo? E se isso acontecer, há um caminho de volta? Oi, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra. Hoje vamos juntos explorar uma passagem da Bíblia que pode transformar como você enxerga a sua fé. Se você está firme com Deus, esta mensagem vai te fortalecer ainda mais. Se conhece alguém que se afastou, essas palavras podem ser a chave para trazê-lo de volta. E se você sente sua fé esfriando, talvez este seja o alerta que Deus está colocando no seu coração. Se isso te toca, comente agora: quero ficar firme, e vem comigo descobrir o que a palavra de Deus revela sobre quem se desvia da fé. A Carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus que enfrentavam duras perseguições e pressões para voltar ao judaísmo. O autor, possivelmente Paulo, escreve com urgência, preocupado que alguns desistissem do caminho por causa das dificuldades. É nesse contexto que encontramos o alerta de Hebreus 6, uma passagem que gera debates há séculos. Já parou para pensar? Quantas pessoas você viu que eram fervorosas na igreja, compartilhavam testemunhos incríveis e depois, aos poucos ou de repente, desapareceram? Aquele líder de louvor que inspirava todo mundo, hoje nem pisa num culto. Aquela irmã que ensinava a Bíblia com tanta convicção, agora vive como se nunca tivesse conhecido a verdade. O que leva a essa mudança? Essa passagem nos confronta com uma verdade dura. Nem todos que começam a caminhada cristã chegam até o fim. Jesus já alertava sobre isso na parábola do semeador, onde algumas sementes brotam rápido, mas morrem por falta de raízes. Talvez você tenha visto isso na sua própria igreja, ou até tema que possa acontecer com você. O que torna esse alerta tão impactante é que ele não fala de pessoas com uma fé superficial. O texto descreve aqueles que foram iluminados, receberam o dom celestial, se tornaram parceiros do Espírito Santo. São palavras que apontam para uma conexão profunda com Deus. Então, o que essa passagem realmente ensina? Será que podemos perder a salvação depois de sermos salvos? Ou há algo mais que precisamos entender? O que leva esses escolhidos a se desviar? Como podemos proteger nossa fé do mesmo destino? Será que há sinais de alerta que podemos notar em nossa vida espiritual antes que seja tarde? Essa é uma questão que toca o coração da nossa salvação e merece nossa atenção total. Para entender a gravidade desse alerta, precisamos saber a quem o autor de Hebreus está falando. Quem são essas pessoas descritas nos versículos 4 e 5? O texto usa 5 características marcantes para descrevê-las. Primeiro, são pessoas iluminadas. Na Bíblia, isso significa que o Espírito Santo abriu seus olhos para ver a glória de Cristo. Como Paulo diz em Efésios 1:18, é ter os olhos do coração iluminados para reconhecer Jesus como Salvador. Segundo, elas receberam o dom celestial. Não é só ouvir sobre a graça, é vivenciá-la, sentir a salvação que Cristo oferece. Terceiro, tornaram-se parceiros do Espírito Santo. A palavra grega aqui fala de uma relação próxima, como alguém que sentiu a presença e o poder do Espírito. Quarto, se deleitaram na boa palavra de Deus. Não apenas leram a Bíblia, mas encontraram vida, direção e conforto nela. Quinto, sentiram os poderes do mundo vindouro, milagres e sinais
que mostram um pouco do reino de Deus. Juntando essas características, fica claro que o autor fala de pessoas com uma experiência profunda com Deus. Não são apenas frequentadores de igreja. Parecem, aos olhos de todos, verdadeiros seguidores de Cristo. Isso nos traz uma pergunta bem pessoal. Como está a sua conexão com Deus hoje? Você já sentiu essa luz? Tem vivenciado a graça de Cristo? Sente o Espírito guiando sua vida? Se deleita na palavra? Já viu o poder de Deus agir? Ou sua fé tem sido mais rotina do que um relacionamento vivo com o Senhor? Depois de descrever essas pessoas, o texto traz uma condição alarmante. E se desviaram. No grego, a palavra é forte. Significa cair para o lado, um abandono total da fé. Não é um tropeço passageiro como quando lutamos contra o pecado, mas nos arrependemos e seguimos em frente. Também não é um momento de dúvida que enfrentamos, mas superamos. Aqui, fala de uma rejeição consciente do que antes abraçaram. A Bíblia dá exemplos disso. Pense em Demas, citado por Paulo em 2 Timóteo 4,10. Demas me abandonou, pois amou este mundo. Ele era companheiro de ministério. Conhecia a verdade, mas algo o puxou para longe. Ou Judas Iscariotes, que andou com Jesus, viu milagres, mas traiu o mestre por dinheiro. Seu coração nunca foi totalmente transformado. O que torna esse desvio tão grave é que, segundo o texto, é impossível que sejam renovados novamente para o arrependimento. Por quê? Porque crucificam outra vez o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Quem rejeita a verdade depois de conhecê-la a fundo é como se dissesse: eu vi tudo que Jesus oferece, graça, Espírito, palavra, poder, e não quero mais. É como se juntasse à multidão que gritou: crucifica-o. Para um segundo e pensa: como está seu coração hoje? Você sente sua fé esfriando? Tem deixado a oração de lado ou se afastado da igreja? As coisas do mundo estão falando mais alto que o amor de Cristo? Se isso soa como um alerta, não ignore. É Deus chamando você de volta. Se essa mensagem está mexendo com você, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir. Às vezes, uma palavra na hora certa resgata quem está no limite. O que leva alguém que viveu tanto com Deus a se desviar? A Bíblia aponta várias causas, e conhecê-las nos ajuda a proteger nossa fé. A primeira é a perseguição. Os leitores de Hebreus enfrentavam pressões por seguirem Cristo. Em Hebreus 10, 32, 34, o autor lembra como eles sofreram humilhações e perdas. Para alguns, o custo da fé parece alto demais e eles desistem. A segunda causa é o mundo. Em 1 João 2,15 lemos: não amem o mundo nem o que ele oferece. Prazeres, riquezas, conforto. Tudo isso pode seduzir, como aconteceu com Demas. A terceira é o engano doutrinário. Em 2 Timóteo 4,3, 4, Paulo alerta que muitos trocarão a verdade por ensinos que agradam seus desejos, prometendo bênçãos sem compromisso. A quarta e mais profunda é a falta de uma conversão verdadeira desde o início. Na parábola do semeador, Jesus fala da semente em solo pedregoso, que brota, mas murcha sob pressão ou entre espinhos, sufocada pelas preocupações e riquezas. Essa parábola é como um raio-x da nossa vida espiritual. Assim como um agricultor prepara o solo, precisamos cuidar do nosso coração para que a palavra crie raízes. Não basta empolgação inicial, é preciso compromisso profundo. Como está seu coração hoje? A palavra está enraizada? Ou sua fé é superficial, fácil de abalar? Deus quer uma colheita abundante em sua vida, mas isso exige cuidado diário. Agora, chegamos ao ponto mais forte de Hebreus 6. O autor diz que quem se desvia após receber tantas bênçãos crucifica novamente o Filho de Deus e o expõe à vergonha. O que isso significa? Rejeitar Cristo depois de conhecê-lo a fundo é como concordar com aqueles que o condenaram à cruz. É dizer: eu sei quem Jesus é, mas prefiro viver sem ele. Essa escolha não só machuca a pessoa, mas prejudica o testemunho de Cristo, desencoraja outros e dá munição aos céticos. Por isso, o autor chama esse abandono de impossível de reverter.
não por limitação de Deus, mas porque o coração da pessoa se tornou duro demais para se arrepender. Feche os olhos por um instante e sinta sua fé. Você ainda se emociona com o sacrifício de Jesus? Sente gratidão pela salvação? Quer conhecê-lo mais? Ou seu coração está ficando insensível? Esse é um momento para ser honesto consigo mesmo. A grande lição aqui é que experiências espirituais, por mais intensas que sejam, não garantem salvação. O que conta é perseverar, viver em obediência a Cristo mesmo nas lutas. A fé é uma maratona, não uma corrida curta. O que importa é como você vai terminar. Mas o autor de Hebreus não termina com desespero. Em Hebreus 6, 9 e 12, ele traz esperança. De vocês, amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. Deus não esquece o amor que vocês mostraram servindo aos irmãos. Ele confia que seus leitores vão perseverar e os encoraja a continuar com dedicação. Como fazemos isso? Primeiro, alimentando a fé com a palavra, como diz Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem ela, ficamos fracos. Segundo, orando sempre, como Jesus ensina em Lucas 18, 1, para não desanimar. Terceiro, vivendo em comunhão. Hebreus 10, 24, 25 nos chama a não abandonar a igreja, mas encorajar uns aos outros. Quarto, vigiando contra o pecado que endurece o coração, como alerta Hebreus 3,13. A vida cristã é como uma corrida longa. Hebreus 12, 1-2 nos diz para deixar o pecado e correr com perseverança, olhando para Jesus, que começou e completa nossa fé. Renove hoje seu compromisso com Ele. Decida olhar além das lutas e focar na recompensa eterna. Como Paulo diga, corro para o alvo, pelo prêmio da vocação em Cristo Jesus. Chegamos ao fim dessa jornada por uma passagem desafiadora. O que aprendemos? Hebreus 6 nos alerta que quem conhece Deus profundamente e abandona a fé corre um risco sério, prejudicando a si mesmo e o testemunho de Cristo. Mas esse alerta não é para assustar, e sim para despertar. É como um pai que avisa o filho sobre um perigo porque o ama. Deus colocou essas palavras na Bíblia porque sabe como podemos nos desviar ou esfriar na fé. A boa notícia: a mesma Bíblia que alerta também nos equipa para vencer. Temos a palavra como guia, o Espírito como força, a igreja como apoio e a fidelidade de Deus nos sustentando. Como Filipenses 1:6 promete, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Agora, o que você vai fazer com isso? Se está firme, que esse alerta te motive a crescer. Se conhece alguém afastado, ore e compartilhe essa mensagem. E se sente sua fé fraquejar, volte hoje mesmo para Cristo. Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. A escolha é sua. Você pode deixar essa mensagem passar ou decidir reacender sua paixão por Cristo. Pode deixar o mundo moldar sua vida ou escolher ser fiel ao Senhor que morreu por você. Se está determinado a seguir em frente, comente: escolhi ficar firme. Essa é sua declaração de compromisso com Jesus. Não importa o que venha. Não esqueça de se inscrever no canal Evidência da Palavra e ativar o sino para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Você pode ser usado por Deus para trazer alguém de volta. Lembre-se, o Deus que nos chama a perseverar nos dá força para chegar ao fim. Como Judas escreve em sua carta, versículos 24 e 25, aquele que pode guardá-los de tropeçar e apresentá-los com alegria perante sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, sejam glória, majestade e poder, para sempre. Amém. Esse é o Deus que nos ama e nos leva até o fim da jornada.